Conseguiu? Assim. O pessoal tá chegando aí. Louvado é o nome do Senhor. Mais que eles entram. Paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que mais uma vez quero saudar a todos vocês com a gloriosa e a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria no nosso coração, que nessa quarta-feira estamos iniciando mais uma live aí, levando a palavra de Deus ao recesso do seu lar, até o seu coração. E está aqui comigo a pastora Neuza. A paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor para todos os queridos amados que estão aí do outro lado. Mais uma quarta-feira, né? Mais uma semana aí na presença do nosso Deus. Quarta-feira passada a gente não pôde fazer a live, mas para a graça do Senhor, glória do Senhor Jesus Cristo, hoje nós estamos aqui para levar uma palavra até o teu coração, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu tenho certeza que vai falar muito com você, querido. Fica aí ligadinho para receber as bênçãos do Senhor, amém? Amados, aperta esse coraçãozinho, dá um like aí, né? E nos ajude, compartilhe essa live aí para que ela possa ir mais longe, alcançar mais pessoas, né? Que essa mensagem que nós vamos pregar nessa noite, e não somente a mensagem, mas a oração que nós vamos fazer daqui a alguns minutos, por todos os irmãos, possa alcançar mais pessoas em nome de Jesus. A gente sabe que há muitas pessoas que estão aí vivendo dias de tristeza, pessoas que estão muito abatidas, ao contrário também tem aquelas pessoas que estão alegres, estão para cima, estão vencendo, e nós queremos aqui nessa noite, em nome de Jesus, poder abençoar a vida de vocês durante esse tempo que nós vamos estar aqui juntos em nome do Senhor. Então, nos ajude, compartilhe essa live aí, nos ajude a entrar dentro de mais casas, de mais lares, de mais famílias e abençoar mais pessoas em nome do Senhor. Eu vou aqui dirigir uma oração, amém? Já vamos aqui dar um alô aqui para os irmãos que estão nos assistindo aí, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, amado Pai, nós glorificamos o Teu nome nesta noite, Senhor. Queremos aqui Te agradecer por estarmos aqui na Tua presença mais uma vez, ó Deus, dando início a essa live, dando início a essa mensagem que nessa noite, Senhor, possa alcançar as milhares e milhares de pessoas. Nós agradecemos o Teu nome, queremos orar por aquelas pessoas que estão enfermas essa noite, Pai. Pessoas que precisam de uma cura, pessoas que precisam de um milagre, pessoas que precisam ser tocadas pela presença do Teu Espírito. Assim como o Senhor está aqui comigo, com a minha esposa, meu Pai, visita essas pessoas nessa noite para a glória do Teu nome. Toque em cada coração, abre a mente, Senhor, desperta de uma maneira gloriosa. É o que nós oramos e abençoamos, ó Deus, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quem está aí com a gente? O pastor está conosco o irmão Silvio, né? Amém. O Glória a nosso diácono Deus. Silvio, a irmã Valquíria, que Deus abençoe grandemente.
Tá conosco aí também a Jéssica, a irmã Maria Cavalcante Aleluia. Donzela, um abraço aí para vocês. A Elisângela, que sempre tá ligadinha conosco, Deus abençoe, filha. A Silvia Cristina, né, também tá ali ligadinha, né, que Deus abençoe ela, o Rafael, em nome de Jesus. O Aleandro, né, também, Glória a sempre Deus, Deus ligadinho abençoe a vida do irmão conosco. Leandro. E a Vanessa, né, com a Amém. Sarinha, o irmão Marcelo, que irmã Deus abençoe, Vanessa. queridos. Deus abençoe a vida do irmão Marcelo e também a todos os irmãos. Amados, eu quero que antes de a gente entrar na palavra, né, a pastora vai estar aqui ministrando a palavra ao nosso coração nessa noite, e eu queria lembrar vocês que nós acabamos de soltar aí a lista de presença do culto de amanhã à noite, e você que quer estar conosco, nós estaremos amanhã no culto de quinta-feira, iniciando uma campanha baseada em Josué, capítulo 13, né? Nós vamos estar falando aí, conquistando novas terras, vamos estar falando aí sobre conquistas, né? Deus colocou fortemente ao meu coração que esse ano é um ano de conquista, mas pastor, nós tantas pessoas, com tantas pessoas que se perderam, com tantas coisas, né? Pessoas que perderam saúde, pessoas que perderam familiares, mas queridos, a nossa visão ela é espiritual, ela não é apenas terrena, e no reino espiritual eu creio que Deus tem coisas grandes ainda para nós conquistarmos em nome do Senhor. Há percas que é lógico, irreversíveis, mas se nós olharmos apenas para os lados negativos, nós nunca alcançamos o lado positivo de Deus para a nossa vida. Então eu quero que você venha participar com a gente. Amanhã, a partir das 20 horas, estarei na igreja, eu e a pastora, estará ali os obreiros, alguns irmãos vão estar ali com a gente, e também uma serva de Deus que vai estar trazendo a palavra, e durante 7 semanas, eu não sei o que você precisa conquistar. Tem pessoas que precisam conquistar o seu casamento novamente, tem pessoas que precisam conquistar comunhão com Deus, né? Que nessa pandemia a pessoa às vezes passou por tanta aflição que perdeu a comunhão, é uma terra que você precisa conquistar, tem pessoas que precisam conquistar a saúde. Então, queridos, eu não sei o que você precisa conquistar, quem sabe é você, mas eu convido você, eu desafio você a vir buscar, a vir conquistar, a se comprometer, e durante essas 7 semanas você está buscando a presença de Deus para a tua vida física, espiritual, até porque nós estamos apenas começando o ano e eu sei que Deus tem coisas tremendas, pastora Neuza, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu também acredito, pastor, e nesse começo de ano eu já tenho muito que Aleluia. agradecer a Deus, porque muitas coisas a gente já conquistou na presença do Senhor, né? Então a gente tem motivo de sobra para agradecer e louvar o nome do Senhor. Como eu sempre falo ali na igreja, só o fato de nós termos acordado hoje, nós não acordamos, foi Ele que nos despertou, Aleluia. foi Ele que nos deu o fôlego de vida, né? Então nós só temos motivo de agradecer mesmo ao Senhor. Então, nós temos terras a conquistar, né? Com Quando certeza. nós lemos aí o livro de Josué, Josué foi um substituto de Moisés, e a mesma responsabilidade que estava sobre Moisés, agora eu diria muito mais sobre a vida de Josué, e não era agora libertar povo, mas era conquistar terras. Então é um desafio, conquistar um terreno é você expulsar aquelas pessoas que estão tentando tomar conta daquele terreno. Às vezes são pessoas, às vezes é o comodismo, às vezes é a preguiça. Então a gente precisa tirar para que a gente conquiste aquilo ali. E a Bíblia fala muito sobre isso aí. Amanhã a gente vai estar se deleitando nessa palavra. Deus vai usar muito a serva dele que vai estar ali pregando a palavra de Deus. Então vem estar conosco, eu convido você em nome de Jesus. Pastora Neuza com a palavra em nome do pastor. Senhor. Vamos estar meditando um pouquinho, querido, e nós vamos estar meditando em 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 11. É uma palavra bem conhecida, mas Glória a gente a vai Deus. estar passando aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E eu intitulei essa mensagem, O Deus da Benção é maior do que a benção. E você vai entender no decorrer da mensagem por que o Deus da benção é maior do que a benção, né? E a minha Bíblia diz assim, capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 11. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor. Só nessa parte a gente não vai terminar o versículo inteiro, porque só aqui já fala aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós conhecemos, né, para quem não conhece a história, mas a maioria conhece, mas talvez alguém vai ouvir essa live depois e para que eles entendam o que a gente está falando. A gente sabe que Ana, né, ela era casada com Eucana e Eucana naquela época era comum isso. Eucana tinha 2 mulheres, tinha Penina também, né? E Ana, ela era estéril, ela não podia ter filho. Penina,
tinha vários filhos, né, com Alcana, e todos os anos eles subiam para adorar o Senhor em Jerusalém. Eles iam até o templo buscar a presença do Senhor, levar sacrifício, e ali eles ficavam por alguns dias. E Ana sempre, ela era afrontada pela sua rival, porque ela não tinha essa alegria de poder dar um filho, né? Naquela época era muito importante, uma mulher que ela era estéril, ela era desprezada, ela não tinha valor algum. E a gente observa que Ana, quando ela chega ali, ela é muito afrontada por Penina, e ela começa a ficar angustiada. Eu imagino, a Bíblia não relata, mas já tinha se passado muito tempo, e Ana não conseguia esse sonho dela, essa benção dela. E a palavra do Senhor vai nos dizer que então ela sai dali, ela vai para o templo buscar a Deus, ela começa a orar, né? E eu trazendo isso para os nossos dias de hoje, lendo isso aqui, a história de Ana, para você que já conhece, né? Você vê que Ana sofreu muito. Ana buscava muito uma benção, ela buscava muito, ela desejava uma benção. Só que, através dessa palavra eu quero te mostrar, querido, que a bênção ela é boa, ela é, mas o Deus da bênção é muito melhor. Aleluia. Porque quando nós temos o dono da bênção, nós temos a bênção por completo. E se fosse nos dias de hoje, Ana ali intercedendo, buscando, né? Como a palavra do Senhor diz que ele até, quando olhou para ela, achava que ela estava embriagada. E se fosse nos dias de hoje, a gente via, pastor, muitos questionamentos. Talvez alguém me olhar e dizer assim: olha, Ana, você precisa fazer uma campanha de libertação, isso aí é uma maldição hereditária. Mas não era, querido, não era uma maldição que Ana tinha. Talvez alguém olharia para Ana nos dias de hoje e diria para ela assim: Ana, você tem que se consertar, talvez você está no pecado. Talvez você cometeu um pecado muito grande, por isso que Deus não está te escutando, não está te enviando a sua bênção. Mas o problema de Ana também não era pecado, né? Talvez alguém diria assim: Ana, você tem que se humilhar mais, você tem que se prostrar mais. Deus está querendo mais, exigindo alguma coisa de você, mas também não era isso, querido. Se nós formos analisar o versículo 6, nós vamos ver que o problema de Ana não era maldição hereditária, o problema de Ana não era pecado, o problema de Ana não era falta de humilhação, não era falta de Deus. O versículo 6 nos diz assim, ó: e porque o Senhor tinha deixado estéril. Olha o problema de Ana onde era. Porque o Senhor havia deixado estéril. Então o problema de Ana não era a falta de Deus, era o próprio Deus que estava agindo na vida de Ana. E às vezes, quando a gente quer muito uma bênção, a gente quer muito algo, e Deus não responde da maneira que nós queremos, às vezes vem os questionamentos. Talvez nem é da nossa parte, às vezes as pessoas que nos rodeiam, que vê que aquela bênção não está chegando para nós, vem os questionamentos. Mas a gente tem que entender o que é que Deus está fazendo, como Deus está fazendo e o porquê Deus está fazendo. E isso, pastor, tem sido uma dificuldade muito grande das pessoas entender. A gente vê, né, a Ana na realidade estava vivendo um conflito muito grande, né, não um conflito, uma mulher naquela época, não era só o caso de Ana, mas qualquer mulher naquela época que era estéril, ela era muito confrontada, porque dentro de uma tradição onde que as mulheres tinham que gerar filhos. Sim. Uma mulher que não gerava filhos, ela era quase que amaldiçoada. Mas como disse a pastora aqui, ela não trazia nenhuma maldição sobre ela. Ela não tinha nenhum pecado, simplesmente ela tinha a sua madre fechada. Mas a Bíblia nos mostra que ela era uma mulher perseverante, porque eu imagino que Ana leu o Salmo 91 e o verso 15, né, que eu o buscarei e eu clamarei e ele me responderá, diz o salmista Davi, e eu o glorificarei. Então Ana faz o quê? Ana vai para a presença de Deus. Ana vai amargurada, a Bíblia diz que ela era uma mulher que já não comia mais, ela era uma mulher que a Bíblia fala que era confrontada. Ela não tinha mais aquela alegria, a Bíblia fala que ela era triste. Então, era comum, né, uma pessoa na situação que Ana estava, você olhar para ela e encontrar essas qualificações. Porém, do outro lado, e aqui que chama atenção, ela não deixou se abater por isso. Nem por isso ela deixou de buscar Deus, nem por isso ela deixou de orar. Então a Bíblia nos mostra, pastor, que ela com uma dificuldade muito grande, um desafio, né? Que é gerar um filho. Ela não tinha condições de gerar um filho. Mas às vezes não é pelo fato de nós não termos condições de gerar algo que nós vamos abandonar aquilo, que nós vamos desistir daquilo. Porque sonhos são coisas que nós não podemos desistir. Todos nós temos um sonho, todos nós temos um alvo, todos nós temos um objetivo. Mas ninguém chega no objetivo e ninguém chega no alvo
se não buscar primeiro ao Senhor. E eu observo, pastor, que tem um momento certo da bênção chegar. Quando Aleluia. a gente tem o dono da bênção, tem um momento certo da bênção chegar. Porque às vezes se a bênção chegar no momento que nós queremos, talvez ela vai nos afastar da presença de Deus. A bênção, tem muitas pessoas que eles não querem o dono, eles só querem a bênção. E a bênção às vezes vai afastar. Talvez, eu quero tanto uma casa, mas aí não vai ter tempo mais para servir o Senhor. Por quê? Porque está limpando a casa, está cuidando da casa, tá fazendo alguma coisa na casa. Eu quero um carro, mas aí não vai ter tempo mais para servir o Senhor. Porque se você não tiver o dono da bênção, só a bênção, você vai querer passear. Eu vou lá para Maringá, pro shopping, agora eu tenho carro para ir, né? Então às vezes a bênção, ao invés de nos aproximar de Deus, ela nos afasta de Deus. Então, talvez, pastor, não cortando o pastor, já vou passar, mas talvez se Deus tivesse dado Samuel para Ana, no começo que ela começou a pedir, que a gente vê que foi muitos anos, Ana pediu, e Deus não concedeu. Talvez se Deus tivesse dado no começo, ela tinha idolatrado essa criança, pastor, como a gente vê muito acontecendo. A bem da verdade, o que a gente observa é o seguinte, nem todo mundo está preparado para receber uma bênção. Porque a bênção vai muito da forma que você vê e você olha. Por exemplo, uma pessoa solteira que sonha se casar. De repente, ora, Deus envia um varão, Deus envia o escolhido, a pessoa casa, e agora o que era para ser uma bênção e ser melhor ainda, a pessoa casa e ela se afasta da presença de Deus, ela deixa de buscar o Senhor, ela deixa de ir para a igreja. Então o que ela pediu para Deus, né, e não estou falando que não foi Deus que deu, Deus até nos dá a bênção. O problema é que quando a bênção chega, a gente não sabe administrar aquilo que Deus nos dá. Entendeu? Então nós precisamos, amados, como disse a pastora aqui, a bênção, ela é de Deus. O problema é que muitas das vezes nós não estamos preparados para administrar aquilo que Deus tem para nos dar. Porque se a gente tem o dono, a gente vai ter a bênção, querido. Mas muitas das vezes, é que nem o pastor disse, eu ia citar isso aqui que ele citou. Às vezes tem tanta gente pedindo, eu quero um esposo, eu quero uma esposa. Mas quando Deus dá, a pessoa se afasta da presença do Senhor, deixa de fazer algo para o Senhor, para viver em prol daquela bênção que ela recebeu. E muitos outros, né? A gente vê pais idolatrando filhos. Agora eu não posso mais ir para a igreja porque eu tenho uma criança. Agora eu não posso fazer isso porque eu recebi isso. E é isso que a gente começa a analisar. Nós temos que estar preparados. Deus sempre tem o melhor para nós. A Bíblia diz que os planos de Deus é maior do que os nossos. Os sonhos de Deus para nós é maior do que os nossos. O desejo de Deus para nós sempre é maior que o nosso. Ana queria só um Samuel. Ana queria só um filho. Deus não queria só dar um Samuel para Ana. Quando Ana reconheceu, Senhor, se o Senhor lembrar-te de mim, eu vou te devolver ele, o Senhor vai me dar uma bênção, mas eu vou dar essa bênção para o Senhor. Aí Deus estava dizendo para ela, filha, você só quer um filho, eu quero te dar um Samuel, um sacerdote, um juiz, um profeta. Então a bênção de Deus, ela é por completo para ser a nossa vida. É aquilo que eu estou dizendo, normalmente, o que mais a gente vê hoje, irmãos, a gente observa que as pessoas, não que elas não tenham capacidade, mas elas não se preparam para aquilo que elas estão pedindo para Deus. Sim. E aí quando aquilo chega, a alegria, a festa, né? Mas o problema não é receber a bênção, entendeu? A bênção a gente sabe, se Deus prometeu, Ele vai dar. A questão é que a bênção chega e as pessoas se afastam de Deus. Então é a mesma coisa de alguém que pede um serviço melhor para Deus, o serviço chega, ela esqueceu de Deus. Até parece que ela esqueceu até de quem deu o serviço para ela. Então é comum a gente olhar isso dentro da Bíblia e a gente vê muitos fatos relativos a isso. As pessoas que recebem algo e não é que elas não estavam preparadas, elas não estavam preparadas para lidar com a bênção. A bênção era para elas, a bênção é para a tua vida, a bênção é para a tua casa e a tua família. Agora, você está preparado para saber lidar quando a bênção chegar? Entendeu? É como alguém que pede um filho. Ana pediu um filho, mas ela pediu um filho porque ela era confrontada, ela já havia chorado muito. Então, às vezes você chora bastante, você se humilha bastante, mas quando a bênção chega, você não coloca essa bênção nas mãos de Deus, você não reconhece que foi Deus quem deu. E que você precisa pegar essa bênção e andar junto na presença do Senhor. Então, como disse a pastora, às vezes a gente recebe algo que, com todo respeito, eu vejo que às vezes a bênção acaba virando uma maldição. Porque, como que uma bênção vira uma maldição? Uma bênção vira uma maldição quando a gente não obedece à palavra de Deus. Aí o que era a bênção vira uma maldição. Então nós precisamos entender isso.
É o livro de Levítico, né, Deuteronômio, quando o Senhor deu as bênçãos e as maldições. É o Monte Gerezi e o Monte Ebal. Então, se você obedecer às palavras de Deus, Deus vai te abençoar. Agora, se você recebe a bênção e não sabe lidar com ela, você acaba virando uma maldição. Com certeza. E a gente já viu muito isso na nossa caminhada com Deus, a gente já viu muito isso. Até ajudamos, né? Até nos colocamos a ajudar as pessoas a pedirem a bênção. E de repente a gente vê que a bênção chega e as pessoas esquecem de vira uma pedra de tropeço na vida da pessoa. Aí a gente fica até triste por saber que a gente ajudou a pessoa a pedir aquilo para Deus. E a Bíblia diz assim, tanto me pedisse que eu te dou. Porém não era o que eu queria te dar, né? Em Salmo está dito isso. Tanto pediste, eu te dou, porém não é isso que eu tenho. Então a gente tem que entender, né, o momento de Deus para ele determinar a bênção na nossa vida. José, por exemplo, José ele ficou preso ali, né, junto com o padeiro, com o copeiro, ele revelou o sonho deles, de repente aqueles homens saem dali, aqueles homens esquecem ele ali, um morre, né? O padeiro morre, o copeiro fica vivo lá na casa de Faraó, mas eles esquecem de José. E José fica lá jogado na cadeia, passa muito, muito tempo, né? Provavelmente lá 13 anos se passou e José está lá esquecido na cadeia. Mas se José tivesse recebido a bênção na hora que aquele copeiro saiu, o que José seria? Eu acho, né, no meu entender, não é a Bíblia que diz isso, mas no meu entender ele ia ser simplesmente um copeiro. Ele ia estar lá trabalhando junto com o copeiro. Se ele saísse ali naquele momento, se o copeiro falasse para Faraó de José e tirasse José da cadeia, ele não ia ser mais do que um copeiro na casa do palácio de Faraó. Mas o tempo passou, José foi moldado, José tinha o dono da bênção, ele não queria só a bênção. Você vê que você não vai ouvir mais José falando nada. A palavra do Senhor diz que ali na prisão ele tinha a chave da prisão, ele cuidava dos presos. Você não vê mais José questionando Deus, porque ele tinha o dono. Ele sabia que na hora certa a bênção ia chegar. E aí ele se torna o quê? O governador do Egito. Então, se ele recebesse a bênção antes, talvez ele seria simplesmente um copeiro, mas na hora de Deus, ele torna-se um governador. Então, Deus, querido, nós temos que entender isso. Deus sempre vai ter o melhor para nós quando nós temos Ele na nossa vida. Agora, quando nós corremos só atrás da bênção, a bênção vai chegar, mas nós vamos esquecer Ele. E aí, com menos passar do tempo, lá vai estar nós de novo, pedindo bênção de novo para o Senhor. E não é isso que o Senhor quer da nossa vida, Ele quer um propósito. Ana, ela teve vários obstáculos, mas ela venceu, pastor, todos os obstáculos da vida dela. E ela cumpriu com o voto que ela tinha feito com Deus, que é o principal para a nossa vida, é cumprir aquilo que nós temos prometido para Deus. Isso que a pastora está falando, eu vou ler o Salmo de número 66 e o verso 14, se você puder, anota aí. Quando o salmista diz assim, o que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Então o que Davi está querendo dizer aqui? Quando eu estava em angústia, quando eu estava precisando, eu fiz um voto com Deus. Eu fiz um compromisso com Deus. E eu sei que o Senhor vai cumprir. Então, quando Deus cumpre aquilo sobre a nossa vida, cumpra você também o que você se comprometeu com Deus. Então, Ana agora, ela cumpriu com aquilo, ela ofereceu o que ela tinha feito um voto com Deus e ofereceu o seu filho à casa do Senhor. Então, qual é o problema nosso? A bênção chega, nós esquecemos do que a gente se comprometeu com Deus, a gente só lembra do que a gente pediu. Nós pedimos isso, nós pedimos aquilo, e às vezes, irmãos, com todo respeito, às vezes a gente fala, Deus deu como eu pedi, igualzinho eu pedi, mas você se esqueceu do voto que você fez com Deus. Verdade, pastor. E sem falar nos obstáculos que aparecem na nossa vida. A gente observa que Ana aqui, ela tinha 3 obstáculos. E o primeiro obstáculo dela era Penina, né? Que afrontava. Eu imagino que Penina olhava para ela e dizia, tu não é uma serva de Deus, não? Tu não vem aqui todo ano adorar Deus junto comigo? Por que eu tenho benção aqui, ó? Tenho uma carreira de filho aqui para Iocana e você não consegue dar um? Você não consegue nem procriar, mulher. Que serva de Deus você é? Então o primeiro obstáculo dela era a acusação de Penina, porque o inimigo sempre vai estar ali atazanando a nossa mente, tentando tirar o nosso foco daquilo que nós queremos, que é servir o Senhor, que é adorar o Senhor, né? O segundo obstáculo que a gente vê na vida de Ana é o próprio sacerdote Eli. Ana subia todos os anos ali para adorar a Deus.
O sacerdote conhecia Ana, o sacerdote sabia do sofrimento de Ana, mas de repente ele olha para Ana ali, orando, ele pensa que Ana está embriagada, e ele chega a perguntar: tu é filha de Belial? Eu imagino se fosse nos dias de hoje, pastor, ela levantaria: ó, nunca mais eu piso nessa igreja, esse pastor é louco, esse pastor está me chamando de filha do diabo. Mas Ana não, Ana diz: não, meu Senhor, eu não estou bêbada não, eu não sou filha de Belial não, eu só estou angustiada porque eu quero uma grande bênção do Senhor, porque quem está procurando, querido, quem tem Deus e quem está procurando uma bênção do Senhor, ela não se ofende fácil não. Não é qualquer coisinha que vai tirar ela da presença do Senhor, não é qualquer coisinha, qualquer palavra que vai tirar o foco dela da presença de Deus, não. E Ana era uma serva de Deus, então não foi aquelas palavras do sacerdote Eli que ofendeu Ana, porque ela não se ofendeu, mas ela esperou uma profecia do sacerdote ainda para ela tomar posse. O terceiro obstáculo, né, que a gente vê na vida de Ana era seu próprio esposo. Eucana era um homem de Deus, era um homem conhecedor das Escrituras. Então eu imagino que Eucana, ele sabia da história dos pais da fé. Ele sabia de Sara, ele sabia que Sara era estéril e que Abraão estava ali sempre junto com Sara e Sara concebeu um filho. Ele sabia de Rebeca, né, que Rebeca era estéril. E ele sabia que Isaac também estava ali junto com Rebeca e Rebeca concedeu um filho. E ele sabia também de Raquel, que Raquel também era estéril. A gente vê 3 gerações ali sendo, né, trazendo esse caos na vida deles. Mas ele sabia também que Deus também abriu a madre de Raquel, e ela foi mãe de José, ela foi mãe de Benjamim. Então eu observo que ele sabia disso, mas você não vê em parte alguma ele orando junto com Ana. Não, você não vê, você vê ele ali, ele amava Ana de uma maneira tremenda. Mas você não vê ele dizendo para ela: ó, mulher, vamos orar junto, vamos interceder junto, porque ele conhecia as Escrituras. Então, Ana, ela não se apegou a isso, querida. Ela não se abateu porque não tinha ninguém. Quantas pessoas hoje o pastor fica reclamando: ai, minha bênção não chega porque eu estou sozinha, eu estou clamando sozinha. Ana estava clamando sozinha, mas ela não estava sozinha porque ela tinha o dono da bênção na sua vida. Aleluia. Ana, na realidade, era uma mulher experimentada. É muito difícil você encontrar pessoas hoje experimentados, irmãos, nas provações, nas lutas. Como que eu conheço, como que eu enxergo uma pessoa experimentada? É aquela pessoa que nunca desiste. Por mais luta que ela enfrentar, por mais dificuldade que ela enfrentar, as lutas vai aperfeiçoando ela. É como Paulo escreve a Timóteo, né, que as provações elas nos aperfeiçoam, né, como um bom soldado em Cristo Jesus. Então, ela era uma mulher aperfeiçoada nisso. Então, tudo que Eli falou para ela não lhe ofendeu, não lhe abateu. Pelo contrário, ela já tinha, né, uma certa amargura, ela já vinha com alguns conflitos que ela estava enfrentando de Penina, né? Então a Bíblia nos mostra aqui que ela era uma mulher muito forte interiormente falando. Talvez fisicamente a Bíblia não fala se Ana era alta, se era baixa, se era gorda, se era uma mulher resumida, mas a Bíblia mostra que interiormente era uma mulher muito forte. E é isso que nessa noite Deus está falando para mim e para você. Sejamos fortes na presença do Senhor. Sejamos cristãos fortes diante das lutas, diante dos desafios. As pessoas, hoje nós vivemos no meio de pessoas muito medrosas, pessoas com muito medo, inseguras. E não é isso, amados. Nós observamos uma mulher com problemas sérios de conflito, problema que estava colocando em queixa até o casamento dela, mas a Bíblia nos mostra uma mulher de coragem, aleluia. Que você seja um homem, uma mulher de coragem, querido, fortalecido, experimentado por dentro na presença de Deus, porque você pode ter certeza o que há de vir virá e não tardará, diz a palavra de Deus. Mas nós precisamos estar, amados, sempre eu digo isso, no centro da vontade do Senhor. Observe que o conflito dela era externo e interno, quer dizer, Penina enfrentava ela lá fora, e quando ela chegou dentro da casa do Senhor, a Bíblia nos fala aqui que Eli a enfrentou. Então quer dizer, eu vejo uma mulher experimentada dos dois lados. Às vezes qualquer coisa que as pessoas ouvem hoje, seja de um irmão, de uma irmã, já se abate, já muitas das vezes não quer mais ir para a casa do Senhor. Eu estou triste, eu estou abatido. Querido, se fortaleça, seja uma pessoa mais moldada espiritualmente, interiormente dentro de você. Por isso que nós olhamos aqui, queridos, dentro da história bíblica, Davi,
né? Um grande homem de Deus, um homem guerreiro, um homem lutador. Quantas lutas Davi enfrentou? O que dizer de Davi? O que dizer de Daniel? A Bíblia diz um homem que orava 3 vezes ao dia, né? As pessoas que estavam ao seu lado conspiravam contra ele, mas ele era um homem amadurecido. E é isso, pastora, que o Senhor quer de nós, homens e mulheres amadurecidos, porque a bênção, ela está conosco. A bênção de Deus está porque Deus está na nossa vida. Mas nós precisamos ser amadurecidos cada dia mais. Eles tinham o dono da bênção, né? Como a gente colocou aí, o dono da bênção é maior do que Aleluia! a gente observa que Davi, ele era um servo de Deus. Ele poderia ter questionado, poxa, eu fui ungido a rei, mas não tomei posse. Porque Davi, quando ele foi ungido a rei, ele não tomou posse em seguida não, querido. Foi muito tempo depois. Por quê? Porque Deus não tinha só um local para ele reinar. Deus tinha todo aquele espaço para ele reinar. E se ele fosse rei no momento, ele reinaria só numa cidade, né? E Deus não tinha só aquilo, Deus tinha um espaço grande para ele. E às vezes é isso que Deus, ele quer para mim e para você. A mesma coisa é Daniel, quando ele estava ali no cativeiro. O que Deus tinha para Daniel era muito grande, né? E Daniel soube esperar no momento certo. Foi até para a cova do leão, mas ele soube esperar no momento certo. E no momento certo ele pôde ser honrado por Deus. Então é isso que nós temos que entender, o momento de Deus na nossa vida, né? E eu observo que logo depois que ele questiona, né, Ana não fica nervosa, Ana não fica irritada com ele, pelo contrário, ela abre o coração dela para Eli, né? E ela não era aquela crentinha chorona, melindrosa, né? Como nós conhecemos nos dias de hoje, né? Muitas pessoas melindrosas. E Ana não, Ana era verdadeiramente uma serva de Deus. Ela sabia o que ela queria, ela sabia quem ela servia. E ele olha para ela e diz para ela, que no versículo 17 diz assim: ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E observa agora, Ana não viu um milagre. Ana, ela ouviu uma profecia, mas ela tomou posse daquela profecia. Ela tomou posse daquela palavra. Ela foi, ela comeu, ela voltou para casa. Nada aconteceu. A luta era a mesma, a adversária dela era a mesma. Ela não viu a sua barriga crescer instantaneamente, não, que hoje as pessoas elas querem um milagre assim, né? De repente, não, Ana não processo, viu. né? É um processo. 9 meses de gestação. Ela voltou para casa, a Bíblia diz que passou um tempo, né? Eucana coabitou com ela e ela veio a engravidar. Então houve um período, só que o que me chama a atenção aqui é que ela tomou posse de uma palavra do sacerdote. Hoje a gente observa que as pessoas primeiro querem ver para crer, né? Eu só vou crer no dono da bênção se eu ver a bênção. Eu só vou servir Jesus se ele me der tal coisa. Eu só vou ser uma serva de Deus se Jesus fizer isso. Ei, meu querido, nós temos que crer. Nós temos que crer para ver, não é ver para crer. Nós vivemos num mundo, como que eu vou dizer? A falta de fé é muito grande, as pessoas têm que ver, eu preciso ver, eu tenho que ver, eu tenho que pegar o milagre para depois eu glorificar a Deus. Não, glorifica a Deus antes. Se você está pedindo algo para Deus, glorifica a Deus antes pela tua bênção, porque ela vai chegar, na hora certa ela vai chegar, e eu te garanto que ela é muito maior do que você queria, do que você pensou, do que você sonhou, porque quando você tem Ele, quando você glorifica Ele, a bênção vem direto dele para nós, querida. É isso que nós temos que entender na nossa vida. Glorificar, exaltar a Deus. Irmã, mas pastora, você não sabe o que está acontecendo comigo? Como é que eu vou glorificar a Deus? Mas é glorificando a Deus que a gente recebe as vitórias, querido. É glorificando a Deus que as bênçãos vai chegar, crendo na palavra do Senhor. Nós estamos com a palavra aqui, ó. Se eu ler essa palavra e eu não crer nela, eu estou perdendo meu tempo. Ana, ela acreditava, ela creu que Deus ia fazer aquilo para ela. Amados, o Deus da bênção é maior do que a bênção. Aleluia. Então, Deus. nessa noite, eu quero dizer para você, Ele foi, Ele é e Ele sempre será maior do que qualquer bênção que você receber em toda a tua vida. E aí você vai dizer, mas pastor, eu ainda não recebi. Eu digo para você, você já recebeu a maior bênção da sua vida. Sabe qual é? Ter o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Talvez a sua mente é muito material, mas eu quero que você reflita no espiritual.
você que está afastado, você que talvez ainda não conhece a Cristo como Senhor e Salvador, a maior bênção que uma pessoa pode receber aqui na terra é a salvação da sua alma. Aleluia. Ana recebeu um filho, recebeu uma dádiva de Deus de poder agora gerar um filho. E quando ela recebeu esse filho, ela entregou ele novamente ao Senhor. Então, a salvação, queridos, o Senhor nos deu. Ele entregou a mim e a você. Aleluia. Não é mérito nosso, é mérito do Senhor. Glória a Deus. E a maior bênção que alguém pode receber na face da terra. Talvez você está precisando de uma cura, de um milagre. Glória a Deus, Deus vai te conceder isso. Mas a maior bênção, querido, que você já recebeu nessa terra, você que já aceitou a Cristo, é ter o seu nome, o seu pecado perdoado, o seu nome escrito no livro da vida. Então, não fique fascinado com as coisas dessa terra. A Bíblia diz, não ameis as coisas deste mundo e nem o que há neste mundo, mas primeiramente buscai a Deus de todo o teu coração. Então, nós vemos uma mulher aqui, por isso que eu digo experimentada no Senhor, uma mulher experimentada nas provações, porque quando a bênção chegou, ela soube entregar a bênção novamente e dizer, Senhor, não é minha, é do Senhor, aleluia. Ela sabia o valor da bênção. Você sabe o valor do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você? Então que você nessa noite, querido, saiba entender. Amém? Nós temos muitas bênçãos ainda para receber do Senhor, mas se eu não receber, eu ainda glorifico a Deus, eu busco o Senhor, né? Porque Davi diz, eu buscarei o Senhor todos os dias da minha vida, buscarei estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então não importa se eu vou receber algo mais aqui ou não, o importante, pastor, é que a nossa vida está na presença do Senhor. Glória a Deus. E interessante, querido, porque o nome Eucana significa Deus. Então observa só, o nome Eucana significa Deus. No versículo 8, Eucana fala para Ana assim, ó. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha Deus falando comigo e com você aqui. Às vezes nós queremos tanto uma bênção, e Deus não significa nada para nós. Eucana estava perguntando para ela, o nome Eucana significa Deus. E Eucana estava perguntando para Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? Não sou eu melhor do que essa bênção que você está querendo? Então Deus nesta noite, Ele está perguntando para mim e para você. Filho, filha, Deus, não sou maior do que tudo isso que você quer. Eu, Deus, não sou poderoso para fazer tudo que você quer. Só que é no meu tempo, é na minha hora, não é na sua hora. Não é no seu momento, não é no seu querer. Muitas das vezes nós nos tornamos uma criança birrenta, né? Eu odeio ver criança birrenta, né? Imagina uma criança que se joga no chão, esperneia, né? Eu não tenho paciência para isso. Mas muitas das vezes, como cristão, criança, menino que somos, nós agimos assim com Deus. Deus é muito maior para nós. Davi, ele tinha consciência disso quando ele escreveu, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Essa palavra nada, ela foi acrescentada, mas na realidade no original está escrito, o Senhor é o meu pastor e Ele, Deus, não vai me faltar, não é nada, não é as bênçãos, porque quando nós temos Ele, o dono, o resto vai vir, querido. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, não é todas as coisas, as demais coisas vai ser acrescentado na sua vida. Então nós temos que entender isso, né? Aí nós pegamos aquele versículo, né? Bater e abrir-se-á, então eu vou bater e Deus tem que derrubar tudo quanto é bênção em cima de mim. Ei, será que nós temos o dono da bênção primeiro? Se nós temos o dono da bênção, na hora certa Ele vai sim derramar todas essas bênçãos na nossa vida. Mas primeiro nós temos que entender esse pontinho aí, ó. Esse pontinho, que Ele é o nosso pastor e Ele não vai nos faltar em momento algum. Ele sempre vai estar ali nos guardando, né? Se passares pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar ali comigo, vai me guardar. É essa confiança que nós temos que ter em Deus, querido. E outra, queridos, é saber aonde você vai depositar a tua aflição. A aflição de Ana foi para o altar. Verdade. A aflição de Ana foi para a casa de Deus. Aonde você está depositando as suas aflições?
O problema das pessoas hoje é que quando ela começa a passar algumas aflições, algumas lutas, elas começam a colocar essas aflições sobre pessoas, né, que nem às vezes estão experimentadas, sobre pessoas que às vezes não vão poder te ajudar. Então a Bíblia nos mostra aqui que Ana levou os seus problemas no lugar certo, né, na presença de Deus. Então nós precisamos saber, não importa o tamanho, a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade e ele cuidará de vós. Então nós precisamos lançar sobre o Senhor. O problema, pastor, é que as pessoas lançam sobre pessoas erradas, sobre negócios errados, né, e querem ver milagres. Então, amados, isso mostra o quanto essa mulher era experimentada na presença de Deus. E é isso que nessa noite Deus está falando comigo e com você. Você vê que ela volta para sua casa, mesmo sendo questionada, mesmo muitas das vezes sendo confrontada ali, sendo chamada até de uma mulher embriagada, mas ela sabia o que estava dentro do coração dela. Deus sabe o que está dentro do meio do teu coração. Ninguém mais precisa ficar sabendo. O problema é que o que você está buscando, você começa a falar para todo mundo que você quer alcançar. E aí o inimigo entra pelo meio, as dificuldades entram pelo meio. Então coloca o seu propósito na presença de Deus. Paga o teu voto, aquilo que você prometeu ao Senhor, tenha certeza, Deus ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Verdade, o versículo 10 diz assim, ó: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. O pastor acabou de dizer, hoje em dia as pessoas elas estão amarguradas, elas estão angustiadas, todo mundo sabe, porque hoje existe a internet, né? Então a pessoa coloca lá aquela carinha chorando, para todo mundo ver que ela está angustiada, mas Deus, ela não se aproxima para orar, para falar com Deus, né? Coloca lá, fala para todo mundo: hoje o dia não está bom, hoje o mundo inteiro fica sabendo. Todo mundo fica sabendo, todo mundo olha lá e fica perguntando: o que aconteceu, o que aconteceu? E Deus está lá de cima só esperando, porque Ele mesmo, você não abre. Ah, mas pastora, Deus sabe todas as coisas. Sim, Ele sabe. Mas Ana, a palavra do Senhor diz que no momento de angústia, de tristeza, de amargura, ela foi orar, ela se colocou na casa do Senhor, ela saiu dali onde estavam os homens, né? E a festa deles ali, e ela foi para dentro do templo orar. Hoje a gente vai ver as pessoas: ah, não estou indo na igreja porque eu estou muito magoada, eu não estou indo na igreja porque eu estou muito angustiada, eu não estou indo na igreja porque eu estou muito triste. É o momento de nós estarmos na igreja. Se você está magoado, o momento de você sarar essa mágoa é na casa do Senhor, é na presença do Senhor. Se você está triste, o lugar de sarar essa tristeza é na casa do Senhor. Se você está angustiada, o lugar de sarar essa tristeza, essa angústia, não é na internet, querido. Não é em Facebook, não é mostrando para todo mundo que você está angustiado. Mas é na casa do Senhor, é nos pés do Senhor. Senhor, ó, hoje eu não estou bem, Senhor. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste. Porque muitas pessoas, pastor, têm até medo de conversar com Deus. Eles acham que quando eles estão tristes, Deus não vai ouvir eles. Quando eles estão angustiados, Deus não vai ouvir eles. E é aí que Deus vai ouvir. Ou quando está com raiva, querido, nós somos humanos. Vai pintar assim aqueles momentos que você vai estar com raiva? Claro que vai, mas se coloca na presença do Senhor. Senhor, o negócio é o seguinte: hoje, Senhor, eu estou com muita raiva. Eu estou com muita raiva, Senhor, mas eu quero que o Senhor arranque isso de mim. Me ajuda a tirar essa raiva de dentro de mim, porque eu quero sentir a sua presença e eu não quero que isso atrapalhe. Aí Deus vai te ajudar. Vai arrancar aquela raiva, aquela mágoa, aquela angústia, aquela aflição. Mas o problema é que as pessoas ela vai alimentando. Ela tá com raiva de alguém, ela bota na internet. Ela escreve um monte de coisa lá na internet sobre a pessoa, né? Para atacar a pessoa. Aí a raiva só vai crescendo, o diabo só vai entrando, o diabo só vai entrando. Quando você vê, querido, tá você fora da presença do Senhor. Porque ao invés de você colocar aquela mágoa, aquela raiva na presença do Senhor, dizer para ele: Senhor, eu tô assim, eu sou humano, meu coração tá triste, eu fiquei magoada, mas eu quero que o Senhor me ajude a arrancar isso aqui, porque não pertence pro Senhor, eu quero meu coração limpo, porque no céu não podemos levar bagagem, querido. No céu essas bagagens, essas raivas, essas picuinhas daqui da terra, não vai poder entrar no céu. Mas aonde é que nós vamos largar então, Maneus? É na presença do Senhor, querido, é o Senhor que vai nos ajudar. Imagina se Ana tivesse levado toda a raiva que ela estava de Penina só com ela e ela não tivesse colocado na presença do Senhor. Imagina se ela tivesse guardado só com ela e ela não tivesse colocado na presença do Senhor. Será que ela teria o Samuel dela? Não, Deus está querendo te dar o seu Samuel. Mas Ele está querendo que você se conserte na presença dEle, porque Ele é maior do que o seu Samuel. E o Samuel que Ele tem para você é muito maior que esse que você está querendo. A bênção que Ele tem para você é muito maior, querido. Então medite nessa palavra nessa noite. Há muitas pessoas vivendo conflitos espirituais, irmãos.
Eles pedem uma coisa, daqui a pouco eles já não sabem mais se é aquilo que eles queriam, que eles pediram para Deus. Então nós precisamos ter convicção do que realmente nós queremos, aonde a gente está, aonde a gente quer chegar, e especialmente saber que nesse processo, nessa caminhada, o Senhor vai estar comigo. Eu vou repetir o texto novamente, Salmo de número 50, verso 15: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então aprenda uma coisa: buscar e glorificar, buscar e glorificar, buscar e glorificar. É isso que o Senhor está exigindo de nós hoje. Hoje as pessoas vão para a igreja, eles não dão um glória a Deus mais, eles não conseguem mais dar um aleluia na presença do Senhor, parece que estão assim, acabados, e não existe isso, querido. Quero dizer para você que nós servimos um Deus vivo e verdadeiro, como disse a pastora. Você sabe qual que é o nosso problema? É que nós ouvimos muito aqueles versículos, as pessoas dizem assim: tu é cabeça, não é cauda, eu vou te tirar de baixo, eu vou te colocar em cima. Então você acha que você só não pode viver uma situação difícil, você só tem que estar em cima. Não, amado, a vida cristã é uma luta, é uma dificuldade, mas é uma vida cheia da presença do Espírito Santo de Deus, de alegria, de paz e de transformação. Então nós vemos em Ana o objetivo de Deus, o verdadeiro compromisso de um cristão, o que é verdadeiramente o relacionamento com Deus, e aqui nós aprendemos muita coisa. Então que a vida de Ana, eu já ouvi muitas mensagens acerca de Ana, da fé de Ana, da oração, acerca de oração, mas eu aprendo aqui que não é só isso. A Bíblia nos mostra que nós precisamos ser experimentados e termos experiências com Deus cada dia mais, pastor. E a gente observa, né, pastor, o cântico de Ana, né, para a gente encerrar a mensagem, o canto de Ana, no capítulo 2 e o versículo 5. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas o que estava famintos agora não passa fome. A quem era estéril, deu-lhe luz 7 filhos. Ela está falando dela mesma. Olha, depois de Samuel, quantos filhos ela teve, queridos? Mas a quem tinha muitos filhos ficou sem vigor. Aqui ela estava falando de Penina. Então Penina tinha muito no começo, depois ela acabou ficando sem vigor. Ela tentou tanto Ana que ela perdeu o vigor. Mas Ana, que era estéril, teve 7 filhos. Aí ela reconhece o Deus, né? Como ela já reconhecia antes. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Esse é o nosso Deus. O problema é que nos dias de hoje, Deus nos serve. Não é nós que servimos Deus. E é nós que somos servos de Deus. Quando essa palavra vem, somos servos de Deus, é algo glorificado perante o Senhor. Nós somos servos de Deus, não é Ele que tem que nos servir, é nós que temos que servir Ele, querido, em nome de Jesus. Então nós vemos que o que Ana enxerga, depois que tudo isso passa, Ana enxerga Penina, que teve filhos antes dela, ela agora teve Samuel, e depois de Samuel ainda teve mais filhos, mas ela não via vigor em Penina, como Deus tinha colocado vigor nela. Você está entendendo? Então, o que Deus quer mostrar para nós? Espere o tempo de Deus. Aguarda dentro do projeto de Deus. Continua orando, continua buscando, continua sendo compromissado com o Senhor, continua pagando seus votos diante de Deus, continua ouvindo a voz de Deus. Você pode ter certeza que a bênção de Deus ela virá sobre a tua vida e com os teus olhos tu verás os frutos de Deus diante de você em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Quem está aí com a gente? Pastora irmã Creuza Silva, que Deus abençoe. Presbítero Almir Cardoso, irmã Paula, Deus abençoe grandemente. As meninas ali também. Pastora Gileu também está aí ligadinho conosco. Deus abençoe, pastora Gileu, irmã Fátima, Fernandinha. O Lázaro, meu irmão ali de Londrina, que Deus abençoe grandemente. Irmão Francisco, saudade, irmão Francisco. Vai um abraço nosso aí para você. A Erce, que Deus abençoe grandemente a vida dela. E o restante nós já tínhamos falado, que era o Aleandro, a Vanessa, a Elisângela, o Silvio. E que Deus abençoe cada um de vocês, querido. Aprenda, quer receber algo? Busque na presença de Deus. Vá para a casa do Senhor. Amém? Só que entenda, nesse processo você vai ser confrontado, nesse processo vão te perseguir, nesse processo vão dizer que você não vai conseguir gerar, nesse processo vão querer dizer para você, você vai perder fome, você vai perder a fome, você vai chorar bastante, mas tenha certeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã,
diz a palavra de Deus. Então, eu quero orar pela tua vida nessa noite em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós cremos, ó Deus, na tua palavra, no sobrenatural do Senhor, no agir do Senhor. Temos colocado diante do Senhor as nossas orações, as nossas petições, ó Pai, mas também temos ido para a tua casa, Senhor, te buscar, aleluia. Ó Deus querido, nós queremos aqui orar pela vida desses irmãos, orar por essas pessoas que nos assistem, junto conosco que estão orando, que o Senhor dê força a eles, ó Pai, pessoas que estão sendo confrontadas, pessoas, ó Pai, que o inimigo está batendo forte, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor dê vitória, e que essa bênção venha sobre a vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor traga saúde, eu oro para que o Senhor traga alegria, eu oro para que o Senhor traga força espiritual cada dia mais. Seja conosco, abençoa a campanha que estaremos iniciando amanhã, meu Pai. Usa a tua filha naquele altar, toma nas tuas mãos, ó Pai, e seja uma profeta sobre a tua igreja e sobre a vida de cada um de nós. É o que nós oramos, pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor. Que a graça, que a presença do Espírito Santo ela invada o seu lar, trazendo paz, saúde, alegria. No nome do Senhor Jesus Cristo. E que Ele abençoe esse resto de semana. E domingo aí nós iniciamos uma outra semana. E que seja bênção na presença do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Amanhã, queridos, nós estamos na igreja. Você que quer receber oração, você que quer ouvir a palavra, esteja conosco ali a partir das 20 horas. Amém. Nosso culto, lembrando aí, 1 hora, amém, de culto só agora, mas nós estaremos ali orando pela tua vida e te abençoando. Vem estar conosco. Domingo temos o culto da família. Que Deus os abençoe e que a paz do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus.